Olá, sou Edson Soares, bem-vindo a mais um AOS Podcast. Hoje é dia de falar de normalização, garantindo assim mais segurança para o paciente. Hoje eu recebo Adriano Andrade, que é coordenador da Comissão 304 da ABNT. Bem-vindo. Isso, obrigado. Também recebo o professor Celso Scaranello, que é diretor executivo da Rede Metrológica do Estado de São Paulo, a REMESP. Obrigado. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje no nosso podcast. É um tema técnico, mas fundamental para a garantia da qualidade da saúde do paciente, né? E aí eu pergunto, Adriano, por que normalização? Hoje, quando a gente fala de normalização, a gente fala, principalmente no tocante à saúde, a gente está falando de uma padronização, né? Quando a gente fala de norma, a gente está falando de uma padronização, de a gente manter o padrão, nesse caso, das organizações de saúde. Isso vai prover, né, qualidade e, como você falou também, cuidado, mais segurança para o próprio paciente. Então, quando a gente fala de normalização, a gente fala de qualidade mesmo, padrão, né? E é o que as instituições de saúde hoje daqui do Brasil, elas têm buscado, né? Qualidade, e a padronização faz parte de todo esse processo. Acho que na saúde as coisas não podem ser soltas, né? Exato. Então é importante da padronização, da normalização de processo, ela é fundamental. A gente lida com processos técnicos, processos assistenciais, né? Então esse eu acho que é fundamental e é um tema importante. Professor Celso, e a REMESP? Onde entra nessa oportunidade de qualidade assistencial? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês, né, com vocês da OSP. Eu vou acrescentar mais um pilar. Nós falamos de normalização, mas a REMESP tem cuidado, a Rede Metrológica do Estado de São Paulo tem cuidado também de um pilar importante que é a metrologia. Aliás, é bom falar... Vamos explicar aqui para o nosso público o que significa metrologia. Metrologia é a ciência das medições. Se nós colocarmos isso dentro do contexto da saúde, todos os equipamentos eletrométricos precisam ser calibrados. Cada grandeza ali dentro desses equipamentos são grandezas metrológicas. Então eu preciso calibrar, eu preciso avaliar como esses aparelhos estão medindo dentro de um hospital, dentro de uma organização da saúde. Então a metrologia é o segundo pilar importante, mas nós trabalhamos também com o que nós chamamos de infraestrutura da qualidade. São 4 pilares importantes: temos a normalização, a metrologia, a avaliação da conformidade com a acreditação desses laboratórios que fazem os serviços metrológicos e o que hoje nós chamamos de vigilância do mercado. Esses 4 pilares fazem parte dentro desse ecossistema da infraestrutura da qualidade. Isso é que é importante dizer para os nossos colegas, né, que estão assistindo esse nosso podcast, a importância disso tudo para nós obtermos a garantia e a segurança dos pacientes envolvidos. A engenharia clínica, então, tem um papel importante nessa ação? A engenharia clínica tem um papel fundamental, né, professor Celso? É ela que vai executar, né, tudo que está nos melhores guias, né, de normalização, né, tudo que, como se calibra, quais os parâmetros, quais os seus limites. Essa é uma palavra comum, né? Calibração, o pessoal tá calibrado, funcionou, isso eu ouço bastante, eu ouvia bastante na época do plantão, é a calibração, né? Exatamente. E o que é aí a calibração? Muitas pessoas confundem, né? Que calibração, ela tem o ajuste no meio, né? Mas calibração é o ato de você comparar, né? Um mensurando com um mensurado. Então, assim, nós da parte da saúde, a gente às vezes confunde, né? Fala assim, calibrou, né? Então, eles já pensam já naquele serviço completo, né? Que a pessoa foi lá, comparou, ajustou, comparou de novo, mas assim, calibração hoje tem essa, né? Tem essa denominação, né, professor Celso? No mundo dos hospitais, é bom que se diga também que existe uma maneira de se avaliar alguns instrumentos de medição. Por exemplo, o esfigmomanômetro.
Esse é um instrumento que está dentro da metrologia legal e que é avaliado pelos IPEMs, pelos Institutos de Pesos e Medidas, no caso aqui em São Paulo, pelo IPEM de São Paulo. Então, essa é uma operação que nós chamamos de verificação. É saber se o instrumento está em condições de fazer a medição correta no paciente. Temos também os termômetros e temos também as balanças neonatal que fazem parte desse sistema. Está se pensando em ampliar esses instrumentos, mas isso tudo está dentro desse mundo que nós chamamos de metrologia legal. Por isso que não é simples achar que pode fazer uma importação de um outro país, de um equipamento que às vezes é mais barato, mas não passou por esse processo de qualidade, porque a análise final é sobre como estão os sinais vitais de um paciente, né? Esse é o grande equívoco, né? Muitos profissionais da saúde, muitas vezes, acabam misturando esses dois termos, verificação, calibração. Muitas vezes o procedimento desse aparelho, mesmo que seja de um fabricante de renome, não é, lá no exterior, o aparelho precisa passar por esse processo de verificação ou de calibração, dependendo muito da sua utilização. Parece algo simples, mas é do dia a dia, né? Você já fez um podcast falando sobre urgência e emergência, né, com a Abramed. Queria mandar até aqui um abraço para a presidente da Abramed, a Camila. E a gente estava falando sobre os equipamentos e os instrumentos. Então, no meio de urgência, você não tem tempo para conferir, né? Para ver se o eletro está funcionando corretamente, se o esfígmo, se o monitor, né? Você tem que confiar. E a confiança vem com a base da execução da metrologia, né? Agora, assim, por isso que a importância desse departamento dentro do ambiente hospitalar, né? A área de engenharia clínica, ela vem com ela vem gerando essa confiança, né? Porque quando eu vou dentro de um centro cirúrgico, dentro de uma clínica ou dentro de uma área de urgência e emergência, utilizar qualquer que seja o aparelho, ele precisa estar preparado ali, né? Eu não preciso verificar naquele momento se ele funciona ou não, eu só tenho que confiar que ele vai me dar o melhor resultado. Na nossa linguagem, ele precisa estar em conformidade, né? Esse é um requisito, inclusive, que as normas, né? E nós estamos falando aqui de normas também. Por exemplo, a norma de gestão, ela tem que considerar tudo isso, né? Os equipamentos, as pessoas precisam estar preparadas, ter competência técnica para a sua operação nas atividades das organizações de saúde. E no estado de São Paulo, a OSP representa essas associações, né? Ele tem esse interesse de qualificar, não só dos grandes municípios, né, que já têm essas estruturas muito bem definidas, mas o que vocês podem falar para cidades distantes, né? A gente está falando de municípios que são a 600 quilômetros daqui, mas que também prestam assistência, para entender a importância de ter um bom aparelho, ter um aparelho seguindo as características, seguindo a modelagem, tá? Eu vou utilizar a palavra calibrado, né? Porque é aquilo que o pessoal mais entende, mas ter esse processo metrológico, né? Bem definido, com esse profissional. Qual a importância? Eu estou falando, às vezes, de um município pequeno, que pode ser que seja uma Santa Casa pequena, um hospital de pequeno porte. Como que ele pode tentar resolver se, às vezes, só ele ali acaba deixando esse processo de lado, mas acho que é a hora da gente conscientizar que isso pode gerar uma diferença. O que vocês podem falar para esses hospitais de menor estrutura, que estão distantes, mas também garante estar ali mais próximo do paciente, mais próximo da população e precisa gerar essa qualidade? Bom, Edson, o que nós pensamos aqui hoje é que essas instituições que estão mais distantes, eu acho que elas precisam começar por um programa de capacitação, né, professor Celso? E isso a própria Remesp, ela dá esse suporte, né, seja ele remoto, seja ele presencial. Hoje em dia é bom essa parte do remoto, né, porque você consegue alcançar vazios, né? Não tem fronteiras. Perfeito. Isso porque muitas vezes a gente pensa assim, né, tipo, poxa, eu vou ter que pegar aquele equipamento, vou ter que fazer um contrato com o próprio fabricante ou com o seu representante, né? Só que para essas cidades, eu acho que tem que trabalhar essa questão de capacitação, de buscar esse conhecimento técnico, buscar também quais as condições técnicas de instrumentos que aquele hospital pode fazer, né? A gente tem visto várias iniciativas
de hospitais. Por exemplo, eu conheço hospital que é muito longe, que, por exemplo, eu conheço hospital que é na Ilha do Marajó, né? Como se faz manutenção de um equipamento médico na Ilha do Marajó, né? Foi através de capacitação, né? Então, foi através de capacitação, principalmente daquele técnico, daquele engenheiro que ele está lá, né? Naquele dia a dia, né? Esses profissionais que são distantes também, é mais difícil eles trocarem de emprego também, né? Então, é uma oportunidade que as instituições têm de investir, né, na capacitação técnica desse corpo, né? Desse pessoal. Então, Existe a possibilidade também, às vezes, de um apoio à distância? Hoje a gente estava sim. conversando sobre interconsulta, né? Às vezes é um especialista, é um plantonista que precisa de tirar uma dúvida e faz uma interconsulta por telemedicina, tudo. Seria aplicável também nesse ambiente? Sim, totalmente. Inclusive, a rede metrológica, né, juntamente com a Gênesis, ela está lançando aí os agentes de IA, né? Eu acho que o professor Celso pode explicar um pouquinho, né? E que há essa possibilidade de criar um agente de IA voltado para atender essas demandas. Atender essas necessidades. Antes de chegarmos a isso, eu quero dizer foi fundamental para nós, enquanto rede metrológica, uma rede de colaboração onde nós temos esses programas de treinamento para orientar as pessoas exatamente nesses pontos que foram comentados. E a gente acreditava que logo em seguida à pandemia nós teríamos a retomada dos programas de treinamento presencial. Sim. Isso não aconteceu. E a gente aprendeu bastante com isso, a fazer programas, assim como a telemedicina, né? Fazemos programas de capacitação de pessoas para atender esses processos metrológicos que a gente vem discutindo aqui hoje. Aí, mais recentemente, chega a ideia da inteligência artificial, da formação de profissionais, de consultores com base em inteligência artificial para orientar as pessoas, seja dos hospitais, seja das indústrias, a entenderem melhor esses processos. Então, ela pode, na IA, nesses agentes de inteligência artificial, perguntar, olha, qual é o requisito da norma tal, qual é o requisito da norma 7101, qual é a melhor alternativa e procedimento para se calibrar, por exemplo, um esfigmomanômetro. E eu quero até fazer uma pausa e falar para os espectadores que tem um podcast que a gente gravou especificamente sobre essa norma 7101. Depois vocês dão uma buscada lá no site da OSP, que vocês vão acompanhar esse podcast também, que foi bem legal. E complementando, eu quero dizer que a Remesp está pronta para atender essas demandas para procedimentos metrológicos, seja de calibração, seja para orientar os hospitais na questão da metrologia legal, como fazer isso de forma articulada com o IPEM. Esse é o papel nosso. E se tiverem alguma demanda, a pessoa precisa aprender como lidar com os ventiladores pulmonares, como calibrar as grandezas de equipamentos dessa natureza, nós temos quem pode ajudar e preparar um treinamento de forma a atender essa determinada demanda. Perfeito. Obrigado. Foi um tema bem pontual, bem técnico, mas necessário, né? E isso causa impacto no final na assistência do paciente. Eu queria agradecer a presença de vocês, eu queria passar para vocês para as considerações finais e falando para o nosso público, repensem, né, caso dentro do seu hospital, dentro da sua instituição, esse processo de medição, esse processo de qualidade dos equipamentos de saúde seja tão forte, né? Busca lá a Remesp, dá uma olhada, dá uma lida, eu sei que eles podem dar um apoio, às vezes uma orientação de como seguir, de como pensar um modelo de planejamento, mas não se furtem de trabalhar esse tema de forma eficiente dentro do seu serviço, porque a resposta é muito boa. Então, queria passar para as suas considerações finais, Adriano. Obrigado. Bom, eu queria agradecer aí o convite, Edson, Anis também, a OSP pelo convite, ratificar o que você falou aqui, que independente da distância, independente do porte da instituição de saúde, trabalhar com segurança
ela tem que ser prioridade, né? Então, independente, as organizações têm essa responsabilidade, né, de buscar, né, aí a segurança do paciente, trabalhar processos seguros, principalmente relacionados a tecnologias médicas, né? Então, que muitas vezes acabam ficando meio de lado, né? Olha, vamos aqui cuidar aqui do paciente e tal, mas todo mundo, todo mundo sabe que o equipamento médico, que a tecnologia médica é um componente que faz parte, né, daquele atendimento do paciente. Então, é isso que a gente queria deixar aqui, esse ponto, né, para que os equipamentos médicos também sejam levados em conta e colocados no pacote de investimentos de todas as instituições. E eu queria aí agradecer novamente pelo convite. E eu, antes de passar para o professor Celso, com a sua fala me fez lembrar de uma coisa, né? Às vezes a gente está preocupado com a qualidade do aparelho dentro do hospital, mas a gente está negligenciando aquele aparelho de destro que o paciente tem em casa, a gente está negligenciando aquele aparelho de pressão, que a atenção primária também tem um papel importante de ajudar a verificar se esse equipamento também tem uma medição correta, né? Porque ele está dando aquele dado ali que pode gerar uma conduta correta ou incorreta do paciente em casa, né? Eu posso adicionar Claro. isso que você falou. Hoje a grande preocupação, uma das grandes preocupações nossas, é a questão dos equipamentos que nós chamamos de piratas, né? Aqueles equipamentos que não têm processo nenhum de certificação. Então, nós fizemos recentemente um evento lá na Fiesp, na Federação das Indústrias, onde o nosso caminho lá traçado é preparar as organizações para que possam fazer compras que tenham requisitos de qualidade, como, por exemplo, produtos certificados, produtos que passaram pela avaliação de modelo no Inmetro, é de fundamental importância. E a Remesp também está presente nessa orientação. Se você me permitir, eu gostaria de convidar todos os nossos colegas. Nós faremos um grande evento no Hospital das Clínicas, no dia 4 e 5 de novembro, onde a palavra de ordem é metrologia e inteligência artificial para a segurança do paciente. Juntos, essas duas palavras, vamos dizer assim, estarão lá promovendo palestras de grande interesse para os médicos, para os enfermeiros, para os engenheiros clínicos e engenheiros biomédicos, né? Não posso esquecer dos engenheiros biomédicos. E nesse evento de 2 dias, nós estaremos falando de tudo isso. Então, é um evento muito interessante que acontecerá lá no INRAD, no Hospital das Clínicas, e sob a coordenação, sob a realização da Rede Metrológica do Estado de São Paulo. Então o convite está feito aí, acesse as redes sociais da Remesp para saber mais informações da data. E agora passo para as considerações, professor. Eu estou feliz da vida de estar aqui com vocês, né? Poder discutir temas tão importantes. Não é fácil tratar do tema metrologia. Eu sempre brinco, né, que toda vez que você vai começar a falar sobre metrologia e normalização, metade do público vai embora, né? Por quê? Porque são temas fortes e que a maioria das pessoas tem como, no seu negócio, gasto, despesa. Mas isso é fundamental para a gente assegurar a qualidade dessa infraestrutura, essa infraestrutura da qualidade, melhor dizendo. Então, eu agradeço bastante à OSP pelo convite, né, de estar aqui com vocês nesse podcast tão legal para a gente poder falar desse tema tão importante. Então, muito obrigado. Obrigado. Queria agradecer aos participantes, queria agradecer quem está vendo pelas redes sociais, convido a vocês seguirem. Obrigado por mais um e até o próximo OSP Podcast.